A Venezuela acabou agora de contar, ou seja, a Venezuela não, os jornalistas contaram que a Venezuela aumentou a repressão contra a imprensa. Eita, pois é, né? Mais um pontinho para o ditador Nicolás Maduro. Para quem não estava achando que é uma ditadura, aí, exemplo número 2. Ditadura tem censura. Censura, a Nicarágua tem, Cuba tem e a Venezuela também. Pois é. E o Plano News colocou que o Colégio, Nacional de Jornalismo da Venezuela denunciou nesta sexta-feira um aumento dos casos de repressão contra a imprensa no país após as eleições presidenciais de 28 de julho, que, segundo as autoridades eleitorais, foram vencidas pelo ditador Nicolás Maduro. Em resumo, é rejeitado pela oposição e a parte da comunidade internacional, ou seja, só o Maduro que aceita essa eleição. Tirando ele, ninguém aceita mais isso, porque todo mundo sabe que é uma palhaçada. Pois é. Mas agora estamos tendo o aumento de repressão contra a imprensa. Nicolás Maduro está acertando os 3 principais setores quando a gente fala de uma ditadura: imprensa, redes sociais e o próprio povo. Pois é, né? Nicolás Maduro tá atacando com tudo, isso só mostra cada vez mais que é uma ditadura. Não tem como esconder isso e não tem como você pegar e falar que não é uma ditadura, porque realmente é uma coisa terrível, sanguinária que aconteceu e que o Nicolás Maduro tá fazendo. Gente, o Camarote humilhou o Lula em umas 5 línguas diferentes. Vocês não têm noção do quanto o Lula passou vergonha. E para piorar a situação, foi no Globo News, ou seja, treta entre a Globo e entre o governo Lula. Que coisa incrível da gente ver, né? E assim, a situação ficou muito caótica mesmo. Vocês têm que ver para vocês não perderem nenhuma informação, porque lá a barra ficou preta. Pois é. Mas também quero falar para vocês um outro assunto que eu vou deixar para o final do vídeo, que é sobre o caso do Bolsonaro, tá, gente? Bolsonaro sofreu aí um ataque. E foi um ataque bem terrível, dependendo um pouco da situação. Vocês têm que ver isso, porque a situação foi muito drástica. Mas antes de começar trazendo esse vídeo, vamos falar então sobre a questão aí, do próprio ataque do Camarote ao Lula. Pois é, um ataque terrível. Dificuldade. Ele faz esse reposicionamento com uma dificuldade enorme. A gente vê até a expressão corporal, a fala dele em ter que fazer críticas à ditadura de Maduro, mas ele não reconhece que é ditadura. Fala que tem um regime com viés autoritário. Ora, diante de tudo que a gente está vendo, o questionamento que o presidente Lula não responde, e até agora um silêncio constrangedor, é esse massacre que a gente está vendo da oposição. Os oposicionistas estão escondidos, temerosos, perseguidos, presos. Já temos aí dezenas de mortes. Então o regime, que era uma ditadura no nível, agora está com uma ditadura escancarada. Se a gente for lembrar do título do livro do grande Hélio Gaspari. Então, você tem, de fato, todos os elementos de uma ditadura. Então, você tem o rabo de gato, você tem o pelo de gato, tem a orelha de gato, e vai dizer, não é gato. Entendeu? É isso que o Lula está fazendo. Então, assim, fica difícil esse tipo de fala. Agora ele está recalibrando pelo aquilo que a gente já falou aqui, porque a popularidade começa a ser sentida. O governo tem essas informações. Pois é, gente. Eu não vou nem botar o vídeo inteiro para vocês, porque o vídeo é muito longo e completamente caótico sobre a situação aí, de como tá o governo Lula com relação a Nicolás Maduro. É igual o próprio Camarote disse. Se tem pelo de gato, orelha de gato, vocês acham que vai ser o quê? Cachorro? Não, Obviamente é gato, E assim, o governo do Nicolás Maduro, ele tá sendo caótico, mano. Como é que tem lógica? O cara, ele chega lá, ele ataca a oposição, ele persegue as pessoas, prende crianças, faz um caos por completo e ainda assim, a gente pode dizer que é uma situação
onde o governo Lula continua defendendo. Defende por medo ou então porque é conivente com essa situação, né? Mas, quando eu falo pra vocês que o Nicolás Maduro é um belo de um ditador, eu tô falando disso aqui. E quando eu falo de ditador signário, eu tô falando disso aqui que o governo Lula não consegue, por algum motivo, compreender. Globo. Maduro diz preparar prisões de segurança máxima para manifestantes de Maria Corina Machado, né? Ou seja, super democrata, né, gente? Eu me lembro de algum país, sabe? Veio uma lembrança rápida de um país que também gosta de prender os outros. Mas põe nos comentários qual é esse país. Você sabe, né? Bem pertinho aqui da Venezuela, ó. Além disso, repressão pró-eleitoral, pós-eleitoral, complica Maduro no TPI. Cara, se o cara tá sendo cotado para ser preso, para ser julgado no TPI, você tem que pensar que ele não é um cara muito legal não, tá? Porque, assim, só tem gente de barra pesada que é jogada no TPI, entendeu? Então, pô, Maduro, gente. Mais uma pra vocês terem noção. O quanto o governo Lula tá sendo conivente com um assassinato e um massacre. ONU, em movimentos sociais, denuncia detenções arbitrárias na Venezuela. Pois é isso que tá acontecendo na Venezuela, gente. Aqui foi só um mini exemplo do que rolou na Venezuela e como que tá a situação dentro desse país. Esse país que tá sofrendo com a ditadura, que tá sofrendo com o ataque de um cara que é maluco, porque não tem outra explicação lógica para isso. O Nicolás Maduro, ele é muito louco, tá? Um cara que a sanidade mental dele já foi embora, porque não tem explicação um homem como esse continuar no poder. E pra piorar, não tem explicação um cara defender um homem como esse, né? E pra piorar, o que aconteceu com o Lula? A coisa ficou feia pro querido, né? Porque defender ditador, ele achou que todo mundo ia engolir goela abaixo, igual a gente toma boldo, sabe? Porque ia descer assim até amargo. Mas o povo ia tomar que, segundo pro governo Lula, era pro bem dos brasileiros. Parece que assim, né? Não foi o que aconteceu, gente. O governo Lula caiu do cavalo. E, galera, olha o que o Lula fez para limpar a sua humilde barra. Pois é. Lula diz discordar de nota do PT que reconhece as eleições de Maduro e que o problema da Venezuela será resolvido pela Venezuela. Eita, Lula! Agora o Lula mudou de ideia, vocês estão vendo? Foi lá, financiou, patrocinou, fez o escambau, pediu voto pro Nicolás Maduro e o diabo a quatro em relação a isso. E agora que o bicho pegou feio, o Lula pulou fora, né? O Lula olhou pra isso tudo e falou: ai, colega, eu tô a fim de meter minha mão no fogo por causa disso. Não, joga a bomba aí no PT, sabe? Partido é de vocês mesmo. Agora eu não sou petista mais, não. Virei bolsonarista igual o Maduro. Porque a situação não tava boa pra ele. Ele fez o quê? Ele fingiu que nada tava acontecendo, né? Porque, assim, né? O governo Lula não pode se vincular às cagadas que o PT faz, não é mesmo? Quando a população começa a se revoltar contra o Lula. Porque, caso contrário, aí o Lula é conivente, né? Vamos lembrar, tem até uma matéria que é publicada que tá dizendo o seguinte: Lula é o ponto-chave do PT. Se acontece no PT, o Lula sabe. Vocês acham mesmo que o Lula não iria saber de uma nota do PT reconhecendo as eleições de um cara ditador, sendo que o Lula é a cara do PT? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Aí é contar a história pra boi dormir, pelo amor de Deus. Umas coisas que a gente vê, é umas coisas que eu vou te falar que não tem lógica umas coisas dessas acontecer, não, né? Mas põe nos comentários o que vocês acham sobre o que tá rolando na Venezuela e vamos falar sobre o Bolsonaro, né? Gente, o Bolsonaro sofreu um ataque. Pois é, um ataque assim, inusitado, ninguém imaginou que isso ia acontecer e parece que o PT tá contratando novos recrutas. Pois é, recrutas muito pequenos, que vocês vão entender o que tá acontecendo.
Pois é, gente, tô brincando com vocês. Uma leve piadinha aqui pra gente, mas o Bolsonaro realmente teve que ser tirado a pressas por abelhas. Literalmente, o fim do comício foi as abelhas. Mas dá uma olhada no vídeo, o que aconteceu? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser polêmico. Então já se prepara, que você vai ver jornalista levando porrada, vai ver o Pablo Marçal cometendo um erro, que assim, né, erro de 5º ano, não imaginei que o Pablo Marçal faria isso, e o Tarcísio de Freitas entrando em conflitos que não são aí tão necessários. Então fica aqui que hoje o vídeo é polêmico. Antes, 3 horas da tarde, gente. Cadê o cafezinho? Põe aí que vocês estão tomando de café da tarde. Eu vou tomar daqui a pouco um cafezinho ali com um pãozinho na chapa, uma delícia, tá? Mas se você já tá aí, põe aí na mesa esse celular e vai tomar o seu café e assistir o nosso vídeo, tá? Porque a gente tem que falar sobre muitos conflitos hoje, gente. E é muitos conflitos mesmo. Vamos começar pelo básico, né? Pelo básico do básico do básico. Vocês conhecem a Daniela Lima, né? Da Globo, sabe? Globo News, aquele rolê todo, né? E a Daniela Lima é uma pessoa que a gente pode dizer que comprou um pano gigante e bom pro governo Lula e defende ele em qualquer momento, como se assim, né? Como se não tivesse amanhã. E olha o que ela falou sobre o caso do Maduro. Que, assim, não tem lógica uma coisa dessa. Dá uma olhada só, gente, nessa falha, a gente vai comentar depois. Nessa atrocidade. O Lula cobra as atas, elas não vieram, e aí, bom, tá nessa situação agora onde a coisa escalou. Eu vou tentar trazer para vocês o que diz a diplomacia do governo bem rapidamente, né? Bom, porque Lula não classifica como uma ditadura? É preciso manter, me disse a fonte que atua junto ao presidente no Palácio do Planalto, alguma mínima ponte, inclusive por questões de segurança. Para vocês entenderem, né, essa foi dita por uma outra pessoa muito próxima a Lula, era muito mais fácil fazer um discurso para as redes sociais, xingar o Maduro e depois pedir para o Brasil segurar, cuidar da embaixada, como fez o Milei. Hoje a embaixada da Argentina tem 6 assessores diretos da Maria Corina Machado, que é a principal opositora do Nicolás Maduro. Esses 6 assessores estão sob a guarda do governo brasileiro, porque desde que Milei falou o que falou, Maduro obrigou a saída, fechou as relações diplomáticas com a Argentina. O presidente argentino pediu para Lula que cuidasse da embaixada e é isso que o Brasil está fazendo. Assim como a nossa embaixadora, a embaixadora do Brasil na Venezuela, também não foi ao Senado Federal falar, porque sabia-se que se ela dissesse alguma coisa que incomodasse o regime, teria problemas de segurança. A grande questão é que o governo brasileiro está dizendo, riscou no chão a fala da publicação das atas, né? E espera manter a coisa no trilho da política, como eu disse aqui ontem, falando de eleição, enfim, para que não haja o que o Celso Amorim citou na entrevista que deu ao Estúdio I, que é o temor maior dele, uma guerra civil na Venezuela. Hoje eu estava falando com uma fonte, eu já vou segurar aqui também para poder seguir com a apuração, que ele disse, olha, pode falar o que for, mas se o Planalto xinga ou rompe ligações com o Maduro, a gente não deixa de ter não sei quantos 1000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, né? Isso vai continuar lá. E essas pessoas já são 500 mil venezuelanos aqui. Então, tenta se equilibrar aí numa tarefa que está realmente muito difícil. Pois, vamos lá, né? Galera, não precisa nem de ata, meu amigo, para provar que o Nicolás Maduro é um ditador, né? Pra você ter noção, a própria embaixadora do Brasil tá com medo de ir lá falar na Venezuela, desagradar o governo Lula e ter problema pro lado dela, né? No governo do Maduro e ter problema pro lado dela. Que é uma prova maior do que isso aí é uma ditadura? Não existe prova maior que isso, gente. Se o próprio governo brasileiro tem medo de abrir a boca e desapontar o Maduro, significa que aí ele é um ditador, né, gente? Oxe, lógica doida essa do PT. De lá defender o cara, ficar omisso pro próprio Nicolás Maduro, né? E assim, ter medo de confrontar o Nicolás Maduro, pelo menos de dizer a verdade, né, gente? E assim, não existe ata, não existe nada. Vou te falar, o Nicolás Maduro pode baixar, assim, baixar literalmente, né, o espírito de um santo na Terra. E vou te falar, ele tá tentando fazer isso, né, vindo agora com os discursos meio doido. Mas
Nem com uma coisa dessa, Nicolás Maduro consegue esconder que o que ele fez foi uma ditadura. E assim, gente, o governo não tem como falar nada, porque, sei lá, de fontes, as fontes precisam ser veríficas. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe disso. E isso daí não é uma democracia. Isso é uma ditadura nítida, né? E a gente, como é que pode a Globo ainda defender o Lula? É engraçado que a Globo, assim, ela bate, defende, e tá nesse lero-lero toda santa hora. Outra coisa que tá num lero-lero também é o Tarcísio de Freitas com o Bolsonaro e com o Ricardo Nunes, mas agora acabou, galera, acabou, porque o Tarcísio já deu sua opinião e já tomou o lado que ele tá, que no caso aí é o lado do Ricardo Nunes, ou seja, Pablo Marçal, adeus, porque parece que a direita não tá do seu lado. Que pena, porque você, na minha visão, é um dos melhores candidatos que teria a opção de ganhar para a prefeitura de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, ele disse o seguinte, perguntar para ele, cara, e o apoio do Bolsonaro, tu vai fazer o quê? Tá apoiando o Ricardo Nunes? Não tá? O que você vai fazer? O Tarcísio de Freitas deu uma resposta simples, tranquila, bem rápida, falando, gente, estamos aqui do lado do Ricardo Nunes e do Bolsonaro. E principalmente, já teve aí trabalhos com o Ricardo Nunes e ele fala sobre isso. O Bolsonaro ele elogiou o Pablo Marçal, ele disse também que não seria o candidato ideal para ele, o Ricardo Nunes, a São Paulo, e já sinalizou uma falta de apoio, talvez, nas eleições. O que o senhor tem a dizer? Não tem nada disso. O Bolsonaro está com o Nunes, o Nunes é o candidato ideal. Acho que uma das pessoas mais avalizadas para afirmar isso sou eu, que tenho trabalhado com ele nesse período. A gente está fazendo junto uma obra de prevenção contra enchente, a gente está fazendo junto a habitação, a gente está fazendo junto saúde, a gente está fazendo junto a recuperação do centro. Então o Nunes tem sido um cara, primeiro, de grande coração, muito humilde, tem uma humildade muito grande. É difícil encontrar uma pessoa que chegou onde ele chegou, com a humildade que ele tem sido um companheiro de primeira hora do governo do estado, e é uma parceria que tem dado certo e que eu torço para que continue. Então eu vou trabalhar muito pelo Nunes. Governador, o Bolsonaro... Vocês viram que aconteceu a treta com o Ricardo Nunes e com o Bolsonaro, né? Ou seja, Ricardo Nunes foi lá apoiar a Joyce. E aí, o Bolsonaro falou, colega, amigo, não faz isso não, né, querido? Olha o que a Joyce fez com os meus parentes aqui, no caso, com os filhos do Bolsonaro. O que ela fez com a minha família? Tu vai apoiar essa pessoa? Pois é, virou mais ou menos isso. E aí teve uma desavença enorme entre o Ricardo Nunes e entre o Bolsonaro. E é óbvio que isso ia acontecer, né? Apoiar a Joyce é a mesma coisa de falar, tô querendo romper alianças com o próprio Bolsonaro. É tanto que, assim, se você tá tendo o apoio de um cara, eu acho que o certo que o Ricardo Nunes tinha que fazer é, legal, tô com ele, legal, beleza. A Joyce eu apoio em outra situação, sei lá, porque já tiveram conflitos os dois. É a mesma coisa de você ter dois amigos. Você tem um amigo que ele não gosta de uma pessoa, você vai lá e fica amiga daquela pessoa, não vai rolar, não ia dar certo, né? E acabou que no meio disso tudo, meio que assim, né? Rolou a briga entre o próprio Ricardo Nunes, o Bolsonaro virou pra Marcelo e falou, oi, tudo bem? E aí? Eu acho que ainda dá tempo de eu te apoiar. Foi mais ou menos isso. E agora a gente tá na dúvida se o Bolsonaro vai fazer isso aqui, vai virar a chave, vai pro lado do Pablo Marçal, ou se ele vai continuar com o Ricardo Nunes. É a grande questão que a gente precisa saber agora, né? Mas ainda não foi divulgado nada. Acredito que talvez o Ricardo Nunes continue junto com o Bolsonaro, né? Mas falamos de Pablo Marçal. Pablo Marçal cometeu, assim, um erro tremendo. Pablo Marçal não esperava isso. Você detonou nos debates, cometeu um erro tão simples. Pois é. Pablo Marçal, ele errou o mapa da cidade de São Paulo em logo de campanha. Pois é. Na logo de campanha, o Pablo Marçal pôs uma reprodução do mapa de São Paulo como se fosse cedilha do C cedilha de Marçal. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas não tivesse ele pego o mapa, no caso da cidade aí de São Paulo e, na verdade, do estado. Segundo o Metrópolis, ele citou ainda o fato de que Pablo Marçal é goiano, ou seja, eleger pessoas de fora do estado não foi um problema para os paulistas, que escolheram o carioca Tarcísio de Freitas, recém-mudado para São Paulo em 2022, a ver os paulistanos. Ou seja, Pablo Marçal errou, pegou um mapa errado e aí é esse rolê que aconteceu, né? Então, um erro pequeno, mas assim, não precisava ter feito tanto alarme em cima desse erro e fizeram, né? Ou seja, é época de eleição, galera. Qualquer oportunidade que eles têm de fazer alarme, vai ter alarme.
É uma coisa assim, parece que chama uma a outra, né, gente? O que acabou de acontecer também é uma humilde coisa dentro da Venezuela.